Boa noite, boa noite, boa noite. Estamos aqui para mais uma live sobre os signos. Obrigado. Produção aqui trazendo uma aguinha. E hoje nós vamos falar dos nossos queridos cancerianos. Sim! Mas antes da gente entrar nesse assunto, antes disso tudo, eu quero aproveitar para desejar a todos que tenham tido um ótimo Dia dos Pais. Hoje, para mim, é um Dia dos Pais especial, porque seria também aniversário do meu pai, que era um leonino, do dia 8, e não está mais nesse plano aqui com a gente. Mas, além de honrar o meu pai nesse dia, o pai do meu filho também, né, o meu ex-marido, o Ronaldo, que faz todo o possível para ser um bom pai, mas além de todos os pais, físicos, eu quero honrar especialmente aos nossos pais espirituais, os meus pais espirituais. Estou aqui com a camiseta do meu amado pai Ogum, o seu Sete, que foi o segundo mentor, de energia masculina, assim, pai, que eu tive contato. E aí depois disso veio Tote, Anubis, Hilarion, Serapis Bey, Orunmilá e Fá na minha vida. E sou muito grata por ter esses pais, que eles possam continuar me abençoando, a todos os neófitos do Templo de Tote e todos vocês que acompanham o meu trabalho e o Templo de Tote. E nesse momento, também vou aproveitar para chamar. Estou chamando o meu amigo Salacó, que faz parte desse trabalho, dessa live dos signos. Ele que também é pai, é pai espiritual de muitas pessoas, como Babalaô, da tradição Ifá, nesse dia especial também, que vai estar aqui para falar, pra gente, junto comigo, sobre os cancerianos. E a gente vem nessa maratona de todos os domingos, falando cada domingo de um signo. E aí estamos nesse momento, hoje, chegando também num signo que para mim, gente, ele é especial. Não é o meu ascendente, nem minha lua, mas é o signo de muitas pessoas que fazem parte da minha vida, é o signo de muitas pessoas que eu amo, e a principal delas, que tá lá no topo da lista dos meus amores, o meu filho, canceriano. Então, a minha principal propriedade de falar a respeito de personalidade dos cancerianos, de relacionamento com eles, ela é muito da minha experiência pessoal, tá? Porque é o meu filho, a minha irmã, minha sócia, uma das minhas sócias que é como uma irmã para mim. Enfim, muitas pessoas, muitos cancerianos na minha vida que são muito especiais. E aí está o nosso amigo Salacó, nosso astrólogo, mestre em reiki, tarólogo, babalaô, da tradição Ifá. Boa noite, Salacó, bem-vindo! Boa noite a todos, bom domingo. Calor horrível, não sei o que está acontecendo com o meu ar que não está funcionando. Mudei até a pilha ali do controle remoto, não ligou, estou morrendo de calor aqui. Então assim, aquela coisa que para mim chega a dar para mim calor maravilhoso. Não, eu não gosto de calor. Eu já nasci no inverno porque eu não gosto. Mas um feliz Dia dos Pais para os pais que estão aqui, nos assistindo e que nos assistirão, futuramente, no canal do YouTube ou no Facebook. É um prazer estar aqui de novo, mais um domingo
Graças a Deus, né? Mais um domingo e para falar, né? Um domingo que mexe com tantos sentimentos, porque eu sei que para muitas pessoas é a alegria de estar comemorando o Dia dos Pais, muitos leoninos de aniversário também, sempre, né? Muitos aniversariantes em cada domingo, mas também algumas pessoas que não estão tão alegres, que estão saudosas, né, de seus pais, que não estão mais ali de corpo presente, que fazem parte ainda das nossas vidas, mas nos olhando lá do plano astral, presente nos nossos corações. Meu caso, teu caso também, né, Salacó? E aí nós falarmos do signo do eu sinto, né? Um signo que ele é carregadíssimo, as pessoas são carregadíssimas de sentimentos, né? De alguma forma, assim, Exatamente. Câncer são é um signo sentimentais. regido pela Lua. E a Lua é as nossas emoções, né? Como nós sentimos, como nós nos emocionamos. É um signo que, além de, regido pela Lua, ele rege os seios, rege o aparelho reprodutor feminino, rege o aparelho digestivo também, principalmente perto essa coisa da digestão, da nutrição, né? A questão da mãe. Porque a Lua é relacionada à mãe e o Sol é relacionado ao pai, né? Que coisa que a gente vai falar depois, no próximo domingo, que vai ser o nosso dia, né, Leão? Mas Câncer, então, é muito importante porque Sol e Lua são os dois luminares, no caso, né? São os únicos signos que têm um planeta só para eles, no caso, que é Leão, que tem o Sol, e o Câncer, que tem a Lua. Então, são signos muito fortes, né? No mapa, o Sol, a Lua e também o ascendente, né? Na astrologia védica, a mente está na Lua. É mais importante ainda a Lua do que o Sol, né? Na nossa astrologia ocidental, a gente dá um pouco mais de importância ao Sol. Mas eu, particularmente, acho muito importante a Lua, porque a Lua é como a gente come, como a gente veste, como a gente vive a casa da gente, né? Até para ver se um casamento dá certo, a Lua tem que ser compatível. Né? Não só casamento, mas morar junto, ser amigo, morar junto, dividir um apartamento. Tudo isso tem a ver com Câncer. É a casa 4, né? Que é a casa de Câncer. Né? A cúspide da casa 4, que é o fundo do céu. Então, Câncer é muito emotivo. Tem a ver muito com a maneira que a pessoa sente. Então, como é um signo que rege a memória também, né? Câncer, às Isso eu não vezes, sabia. pode se tornar... a memória é um atributo de Câncer. Então, por exemplo, muitas vezes as pessoas... o lado, assim, vamos dizer, sofredor de Câncer, né? Porque Câncer já tem a questão de, às vezes, sofrer por antecipação, né? Mas não é só por antecipação. Aquilo, assim, como justamente rege a memória, ele não esquece. Então, o que tu fizer para um canceriano, tem que ter cuidado, porque ele vai te jogar na cara o resto da vida. Aquilo ali não vai se resolver, não, sabe? Aquilo ali Nunca. vai... Né? Então, como está muito relacionado com a mãe que nutre, a mãe que gera, né? Esse nosso lado canceriano, porque não é só por ser mãe. Né? Eu tive o Sim. privilégio de ter uma avó, né, que era câncer, Sol, câncer no ascendente, várias vezes câncer. Né? Então, era Meu super Deus. mãe, super coruja. A maioria dos filhos das cancerianas, das mães de câncer, tem asma. Então, a minha mãe, né, que é filha dessa mãe, no caso estou falando da minha avó materna, né, a minha Uhum. mãe tem lua em câncer, também é uma mãe muito sufocante, muito super mãe, super aquela mãe que de tanto proteger que sufoca. Então, normalmente os filhos têm asma. Minha mãe tem asma até hoje, quase todos nós tivemos asma, né? Porque tu pode ver assim, aquela mãe de câncer, ela é coruja, tu não pode nem olhar para o filho dela de uma maneira meio assim que ela já acha que está botando defeito no filho. Ela super aquece o filho, a criança chega a ficar com aquelas bochechinha vermelhinha assim, parece um esquimó, muito Bem mais roupa do rodado. que precisa, né? Cuidado exacerbado, né? Deus o livre falar mal do filho, né? Elas se botam que nem coruja mesmo, que a coruja cuida muito bem dos filhos, né? A coruja tem muito a ver Sim, com sim. câncer também. As mães corujas, as vós corujas. Então, essa questão de muito cuidado, né? De ter muito cuidado pelo lar, pela família, pela casa, né? Pela nutrição. Né? Mães de câncer,
como minha avó, como minha mãe, tu vai na casa delas, se tu não comer alguma coisa, elas ficam muito chateadas, né? Porque tu tem que comer, né? Se tu não comer é desfeita, né? Elas têm que nutrir, elas têm que, né, proteger, elas têm que, a ponto às vezes até de mesmo de sufocar, né? Então tem toda essa questão de Eu vejo isso cuidado. muito na minha irmã, sabe? Mesmo, mesmo como irmã, ela é mais velha do que eu, então ela me vê também como uma filha, né? E ela, eu mesma forma como ela trata os filhos dela, ela me trata, apesar da nossa diferença de idade não ser suficiente para que ela fosse minha mãe, ela trata assim. E isso da memória, desse anotar, jogar na cara, eu costumo dizer assim, parece que eles têm um caderninho, o livro negro deles, que eles anotam tudo ali, passa 10 anos, eles vão lembrar, eles vão lá dizer, hoje é o dia de eu ir lá e jogar tudo em cima. Eu até mexo, principalmente com a Kátia, minha sócia, se quiser, ela já vem me falar alguma coisa, esse azar é o teu. Eu sou leonina, resolvo na hora, depois não adianta jogar na minha Esse é o cara, problema, é. né? Já amanhã já está tudo Então, bem, deu, acabou no assunto, é. Já a já está próxima briga é resolvido. outra. A gente não traz também aquilo, né? Não, eles trazem tudo, né? E tem a questão assim, quando eles gostam, né? Tudo é à primeira vista. Eles gostaram, tu tem que dar graças a Deus que eles gostaram de ti. Porque se eles não gostarem, não vão mudar. Então, assim, e se gostarem, pode ser a pior pessoa do mundo. Eles não reconhecem os defeitos. Claro que eles, no fundo, eles reconhecem, mas não se pode falar daqueles defeitos. Se eles não Deus o gostarem, a livre. pessoa pode ser a Madre Teresa de Calcutá, que eles não vão reconhecer as qualidades e vão colocar defeitos, né? Por exemplo, se uma mãe de câncer falar de um filho, eu tenho várias, né, pessoas de câncer na minha volta. Elas vêm, como o pai de santo, até se queixam dos filhos. Fazem até a gente irritado com aquilo, Com com aquela raiva. pessoa. E a gente vai falar também e elas ficam bravas com a gente. Elas estão fazendo a cabeça. Que elas podem falar do filho, mas a gente não pode, a gente tem que Exato. ficar escutando quieto. Né? Até minha costureira é assim. Né? Eu chego lá, ela fala mal do filho, do marido, de todo mundo. E eles tudo ali, eu digo, mas bota a trabalhar, não faz a comida, come no restaurante. Ela me olha, o cara feia. Né? Então, eu já faço assim, quando acontece isso, né? Eu mudo assim, vou mudar o assunto, né? Não quero ouvir, porque se me conta, eu dou minha opinião, né? Minha opinião não agrada, então, né, vamos ficar assim, vamos deixar assim. Então, Paciência. tudo que E a o gente tem de canceriano, câncer é o nosso lado. Oi? o canceriano, ele tem essa coisa, né? E ele acaba ganhando o título ali, o rótulo do signo do mimimi, né? Do rei do drama, que chora até em comercial de A margarina. supersensibilidade, né? Assim, às vezes vem a chantagem emocional também, né? Quando eles querem que a Oh, gente... Quando ele quer uma coisa, né? O que é dele, a família, o parente, o amor, então nem se fala, né? Eles têm aquilo ali é uma tenacidade que nem o caranguejo tem, né? Assim, aquilo ele pega, né? Que nem o siri, o vai caranguejo, quando pensando. eles pegam, tem que cortar, porque eles não largam, né? Assim, a tenacidade que eles têm com as coisas, né? O ciúme que é exacerbado. E não é ciúme só de marido, de mulher, é de filho, de amigo, né? Então, tudo que a gente tem em câncer, né? Ou na casa que tem câncer, é o nosso lado, né? Mais em si, a nossa maneira de sentir, a nossa maneira, a nossa memória, a nossa maneira de proteger, a nossa maneira de cuidar, né? A questão, porque a gente sai do útero materno, mas a gente precisa de roupa, né? Para poder nos proteger, a gente precisa de casa, tudo isso tem a Sim. ver com câncer. Né? Toda essa questão de proteção, de nutrição, tem a ver com câncer. Né? Eu tenho o Mercúrio na 12 em câncer. Né? Então, lógico, a minha maneira de me comunicar sempre é muito emotiva. Eu não sei falar de uma maneira fria, de uma maneira... Isso, claro, que me ajudou muito no teatro. Né? Eu sempre coloco a emoção junto da maneira de falar. Né? Porque é uma questão do câncer é muita emoção. Claro que me ajuda também na memória, É. né? Muito. Então, a questão de câncer é muito importante para a nossa subsistência, para a nossa sobrevivência, para o nosso conforto.
para nossas afetividades, né? Para como nós somos com O as pessoal pessoas. costuma dizer que eu não devo ter nada. Eu não lembro se eu tenho câncer, Não, mas as pessoas costumam dizer alguma que eu não coisa tenho nada em tem. Tu câncer. pode até ter câncer interceptado, né? Talvez até um planeta interceptado em câncer também. Eu não me lembro agora do teu mapa, porque eu até li, porque eu não me lembro de mapa de todo mundo. Mas assim, Sim, claro, Sol, Lua e assim, a gente sempre lembra, né? As pessoas próximas, assim como tu. Mas claro. onde a gente tem câncer, né? A coisa pega assim nessa questão de preservar a si e preservar o outro também, né? De ter uma pessoa que tem muito aspecto em câncer, ela já é uma super mãe, ela já tem toda aquela questão de cuidar, de nutrir, de se preocupar. Eu, por exemplo, tenho o Mercúrio, eu estou sempre pensando daquela coisa da comida, né? O que vai se fazer, né? Eu não penso na comida na hora de comer, pensa antes, né? A casa tem que estar sempre, né? Tem que ter manutenção, tem que estar, estragou, arruma de uma vez, não fica aquela coisa, ai, deixa cair os pedaços, não, né? Tudo essa questão de câncer é muito importante, né? Assim, para o nosso Não é. bem-estar, para o nosso conforto, né? Para a nossa E acho que até sensibilidade. faz falta de alguma forma. Eu, por exemplo, que não tenho, assim, eu acho que eu devo ter um aspecto em câncer, eu não me lembro muito bem. Não vou olhar isso para nossa próxima live, né? Mas eu, por exemplo, como as pessoas dizem, eu sou delicada, feito pata de elefante. Nessa questão, por exemplo, de comida, eu penso só na hora que deu fome, e geralmente eu penso de onde que eu vou pedir comida, onde que eu vou comer. E a casa nunca é a prioridade, né? Para mim, muito sempre o trabalho. E aí eu vejo muito isso nos cancerianos. Então, o meu filho, É apesar de a questão super jovem, é mais importante do trabalho, entra a tua fazendo a própria lua em janta. Capricórnio, né? A tua própria lua em Capricórnio te É. leva a isso. E Daí. aí, Então, porque a assim, questão de a minha câncer, lua, a minha casa irmã, 4, eles têm essa coisa, assim, minha irmã, meu filho, uh, a minha sócia, eu tive um namorado que também era canceriano, eles têm essa preocupação mesmo do ajeito a casa, o que vamos comer, né? E de cuidar, de serem muito carinhosos, de estar abraçando, de estar dizendo que gosta. E aí tem algumas coisas que às vezes vai, mas acho tu que um tem pouco que pro dizer exagero, também, talvez tenha senão sombra. tem que ser tudo assim, né? Se ele disser eu te amo, tu tem que Tem dizer que ser também. também. Senão a coisa É. vai ser E difícil. aí, assim, o meu filho, desde pequeno, ele era assim, oferecia alguma coisa, né, pra gente, pra comer, eu queria te dar alguma coisa, dizia, não, obrigada. E ele assim, não, mas é de coração, aceita. E fazia aquela carinha, sabe? Tu não... O canceriano é muito difícil a gente dizer não pra eles, né? Eu acho que essa é a sombra deles para nós que nos relacionamos com os cancerianos e a grande artimanha, que eles têm uma forma de conseguir que a gente sempre diga sim. Eu, pelo menos, E quando a gente diz não, tem que ter muito tato, porque fere, magoa e aquilo ali é o resto da vida, né? Eles não esquecem aquilo ali. É porque quando eles nunca. querem, eles querem. O Ares quer para ontem, o Câncer não, ele quer, ele vai. O Ares tem aquela coisa, ele quer, se não deu naquela hora, deu. Já era. Porque agora a gente está entrando no segundo signo cardinal, né? Áries é o primeiro signo cardinal. Câncer é o segundo. Tá? E o que isso Então, quer dizer? Explica um pouquinho pra gente. tem os signos fixos, cardinais e os mutáveis. Né? Agora nós estamos Uhum. entrando, são 3 tipos, né? Então, os signos cardinais é Áries, Câncer, Libra e Capricórnio. Então, nós estamos entrando no Câncer. Né? Então, o Câncer não. Se ele quer, vai até o fim do mundo, ele vai conseguir. O Câncer, E ele tem a ele paciência, né, de tem esperar uma também. questão de estratégia, não do ariano, que ele tem aquela estratégia mais agressiva, mais... Não, ele vai armando, ele vai minando, ele vai pegando pela emoção, ele vai... E uma guerra com o canceriano é difícil de vencer, porque eles usam várias táticas, né, emocionais, usam a memória, fecham
todo um quebra-cabeça, né? Eu sempre digo assim que canceriano dá muito bem para ser promotor, né? Advogado de Imagina, acusação. seria ótimo. Eles E, fazem. gente, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, vão perguntando aí, vão colocando as questões de vocês com os Vão cancerianos, participando, né? né? Vão participando, vão dizendo aí pra gente, deem like, Não é curtam, querer compartilhem crucificar, né? também. Mas assim, tu tem que pisar em ovos com o canceriano. E como a gente é de Tem. leão, né, Fabiana? E a gente não pisa em ovos com ninguém, paciência, né? O que a gente vai fazer? Não, se a gente for pisar, o leonino, se for pisar em ovos, eu, pelo menos, é para pisotear, sim, acabar com os ovos, não é para tomar cuidado. Não, a É gente para depois com a sair idade assim, quebrando a tudo. gente aprende a ser mais, né, assim, mas também não dá. Eu, na adolescência não tinha muita paciência, né? Minha avó e eu nos amávamos infinitamente, né? Como até hoje amo, porque me interessa que ela está do outro lado, e nós brigávamos o Sim, tempo inteiro. Aí uma vez eu estava saindo e a gente discutindo, como sempre, ela adolescente, ela dizia tudo que hoje eu vejo que ela tinha razão de dizer, logicamente, né? sim. E se beijando assim, e eu respondendo, né? Como sempre, respondeu. Aí um dia eu parei e disse, só um pouquinho, a gente está discutindo ou está se beijando? Menino, todos os dias é assim. Tu não reparou aí? Não Todas notou as manhãs ainda? a gente está sempre assim. Então, e era tudo por bem, mas nada. Mas claro que a mágoa vinha, qualquer resposta mal dada, né? Depois, meu Deus, anos depois, falava de algum objeto que estava inserido naquela história, ela repetia com a mesma expressão vocal tudo que eu tinha, a forma que eu tinha falado, naquela mesma expressão, né? Daquela forma É, eles têm teatral, aquela muito forma que não isso. tem como esquecer. É muito forte. Olha. E no E amor, Salacó não. explica. No amor, o Celina é muito carinhoso, é muito envolvente. Ele está sempre rodando, está sempre se preocupando, está sempre alisando, está sempre, né? São Aham. muito calorosos, né? É demais, né? Tem, É, né? Tem, vários aspectos, não ruim. é brinquedo, né? Não tem dor de cabeça. Tá Não com dor de tem. cabeça, É o problema é maravilhoso, teu. tem muitos É aspectos tu que maravilhosos. Então tem com todo signo, né? Mas eles vêm ensinar o quê? Né? O que o canceriano vem ensinar? Né? O cuidado, porque a gente tem, eu, graças a Deus, ainda tenho mãe, mas tem horas que chega um ponto, tem gente que cedo já não tem, né? Mas a gente tem o pai e a mãe da gente Sim, interno. Então a gente tem que ser nosso pai e nossa mãe muitas vezes, né? Porque a gente tem que se cuidar, a gente tem que é se isso. olhar, a gente tem Parabéns. e ao outro também, né? Então esse cuidado, né? Cuidado com asseio, cuidado com nutrição, cuidado com a casa, cuidado do vestuário, tudo isso de cuidar, de nutrir, de manter, né? Essa vida doméstica que é tão importante para a nossa saúde, para a nossa sobrevivência, para o nosso bem-estar, né? Tudo isso tem a ver com câncer, lua, casa 4, né? Família, essa Legal. questão de família, né? Pessoas que não tiveram uma família bem estruturada, com um aspecto forte em câncer, vai buscar construir uma, porque é muito Uhum. importante isso, né? Mesmo Legal. não tendo, então vou fazer a minha, né? Vou casar, vou ter filhos. Sim, vai Essa em questão busca da sua muito, família. muito importante. Explica pra gente, Salacó, o pessoal está perguntando o que significa um signo cardinal. O que é isso? Né? O que isso quer dizer? Né? É tipo assim, qual é a função desse Cardinal signo ou cardinal? cardial. Cardial ou cardinal que se diz, né? E também tem, Uhum. depois, como eu falei, né? São 12 signos, né? Então, são 3 tipos, né? Cardinal ou cardial fixo e mutável, né? Então, logicamente, que são 4 signos em cada uma dessas peculiaridades, né? Então, claro, por exemplo, mutável é fácil de Uhum. interpretar, né? Porque Sim, mutável já está dizendo a palavra, né? Fixo também, mais ou menos, porque a sim. pessoa já vem com Tá uma ideia fácil. mais, né? E o cardinal já é mais incisivo, assim, como eu estava falando de áreas, né? De câncer, já são mais, tipo, tem aquela direção mais, são mais
arregados, assim... Objetivos. mais no que querem. decisivos, assim, vamos dizer. Né? Eles são mais... Tem bem a ver com a personalidade do signo, assim, essas peculiaridades. Não, são cardeais até porque, assim, justamente, a Áries é casa 1. Tá? Porque que é onde aponta, né? Quando nos dá o ascendente, né? Quando só ascende. Né? Então é cardeal por quê? Sim. Até a questão toda de ser a casa 1, o oposto, no caso, Áries Libra, né? Ascendente e descendente, né? Meio do céu, né? E fundo do céu. Então, cardeal no sentido de pontos cardeais, ou cardeal, né? Ah, que legal. Não Começa por sabia essa disso também. explicação. Mas a questão é casa 1. Casa 1 é ascendente. Casa 7 é descendente. Fundo do céu, que é a casa 4, que é de câncer. E a casa... O meio do céu, que é a casa 10. Né? Então, esses aspectos são muito importantes no nosso horóscopo. Né? Ao contrário do que se pensa, por isso faz tanta diferença. ver um horóscopo, a relação... Oi? Por isso que faz tanta diferença a gente por isso que faz tanta diferença a gente ver o nosso signo pelo mapa astral e não pelo jornal, né? Porque tem todos esses aspectos para serem analisados. O jornal é uma coisa... Eu sou do tempo do jornal ainda. É que, na verdade, no jornal seria... Por exemplo, agora nós estamos com o Sol em Leão, então todo mundo está sob influência de Leão. Então é um momento de ser mais se olhar mais, ser mais, não digo introspectivo, mas mais autoconsciente. Né? Mas isso a gente vai falar sábado que vem, domingo que vem. Né? Voltando domingo Câncer, que vem. Né? Cada época do ano, cada sol que está, né? Nós temos certas coisas para vivenciar no todo. Né? Então, por exemplo, as pessoas conhecem muito aqui no Sul a astrologia do Omar Cardoso, né? Que toda pessoa que estuda astrologia não consegue encontrar essa astrologia. Né? Porque tem o inferno zodiacal, o paraíso zodiacal, o escravo zodiacal, né? Tem os quincúncios, ele chamava de escravo zodiacal, ou não era paraíso, era escravo zodiacal... Ou tu era escravo ou tu era teu escravo, né? Uma coisa assim. Então, não era senhor. Eu não estou dizendo que não desse certo, mas era uma outra história que não sei de onde que ele tirou, né? Então, muitas pessoas falam assim, que, por exemplo, o meu inferno zodiacal, né? Ele falava que era até o aniversário da gente. Mas, na verdade, são os dias que... É como se estivesse no fim da nossa bateria, né? Até o nosso aniversário começar uma nova revolução. Mas não é que seja o inferno zodiacal. Entende? E o paraíso seria depois do aniversário. Né? Então tinha o inferno zodiacal, o paraíso zodiacal, o escravo zodiacal, né? Tinha todas essas coisas. Então as pessoas têm muito essa coisa. Eu mesmo ouvi muito o Omar Cardoso, minha mãe escutava muito na Farroupilha. Eu me criei ouvindo o Omar Cardoso. E por sinal ele era canceriano. Né? E continua ainda, eu trabalho mais com o filho dele. Ainda tem alguma eu coisa postei ainda. Quando fala em inferno zodiacal, eu fico esperando o Lúcifer chegar, aquele do Tom Ellis, sabe? Lindo, maravilhoso. Eu tô esperando ele chegar no meu inferno zodiacal, o diabo, assim, pra me fazer feliz. E assim, Salacó, a gente tem do seriado, já pensou que maravilha? Que seria de inferno astral se fosse com ele? 5 minutos do seriado, eu achei aquele Lúcifer tão babaca, não consegui ver mais. Todo mundo fala bem do seriado. Não, mas ele é lindo! Ele é muito lindo! Olha só, canceriano, né? O pessoal tá perguntando assim, se o canceriano ele tem muita facilidade em entrar em depressão e se ele teria a mesma facilidade para sair de depressão. Como que vê esse aspecto da depressão no lado astrológico? Porque psicologicamente, né, na parte terapêutica, a gente vê que as pessoas, quando elas são mais sentimentais, elas tendem a ter uma tendência maior, porque elas vão agregando muitas vezes sofrimento, elas vão se apegando às dores,
né? E aí vão indo para uma depressão mais emocional. A gente tem depressão química, a gente tem depressão por traumas, mas acho que o caso dos cancerianos vai mais para esse lado das emoções, né? Desse apego. Como vê isso no aspecto astrológico? É que a questão que o canceriano, ele, como ele é o signo da memória, ele também tem muita preocupação, né, principalmente com o outro, né? Ele vive muito o outro, ele vive muito, mas é o outro do feudo, do clã dele, assim, não é muito, canceriano é muito desconfiado, né? Então, ele tem aquele seio dele, aquilo ali, e para entrar não é assim, né? Porque ele tem, pode ver um caranguejo, né? Um siri, ele bota os olhinhos para fora assim, olha e sai assim, daqui a pouco ele volta ligeiro, né? Ele é muito, né? Ele tem muito, então ele tem muita cautela, ele protege muito. Então qualquer coisa que não está alinhado, que ele se preocupa. A minha mãe tem lua em câncer, ela tem 7 filhos, nós somos 7, sou o primeiro. Até hoje ela sonha que todos têm 2 anos de idade e todos estão na cama com ela. É a galinha e os pintinhos, é a coruja com seus filhotinhos e ninguém olha torto, porque senão vem a unha e crava, porque tem essa questão da unha. Então isso leva a uma facilidade de entrar, mas dificulta para sair. Às vezes por coisas que talvez não aconteçam. Então ele já se preocupa. A minha avó se preocupa, tudo. Tá, né? Muitas mães de câncer que eu conheço, né? Principalmente as mulheres, né? Porque os homens já é mais raro, né? O homem de câncer já é outra parada, né? Poucos são Rony Von, assim, que criaram os filhos, né? São, mais... né? Mas, assim, o câncer em si, né? O homem canceriano nota uma fuga, né? É se preocupar muito, se apegar muito e ter a questão do rancor, de guardar o rancor, né? De não conseguir se livrar daquilo. Né? Mas é um signo muito intuitivo, é um signo muito bruxo, um signo muito mágico, é um signo que roga uma praga e é fumeta, né? É um signo que não é bom ficar de mal, porque eles partem para a praga, partem para o feitiço, eles são feiticeiros natos, né? É o nosso lado, a nossa lua. A lua tem muito a ver, pode ver pelas fases da lua, né? A gente tem fases emocionais, né? Como as 4 fases, né? A gente tem horas que tá a lua cheia, tá resplandecente, a gente tá ali a 1000, né? E quando tá a nova nem aparece, né? E tem a minguante, então tudo isso, o câncer, todo mundo diz, canceriano é de lua, né? Mas não é só o canceriano, a gente também é. A gente também tem também tem as fases. Com a gente. Né? Então, mas assim, logicamente... gente, aos cancerianos da minha vida, os cancerianos que eu convivo, que eu conheço, que eu já conheci, eu quero dizer que eu amo muito vocês, que eu peço desculpa, perdão por qualquer coisa. Então, por favor, não joguem praga para a Fábio. Vão guardar a praga, né? Não precisa. Libera isso. As mães chegam a sufocar, como eu disse. Né? O filho vai... meu Deus, né? Ele não vai. Né? Fica aqui. Pode ser que alguém te pegue, tu pode ser assaltado, tu pode ser... tudo não pode, né? Tu pode... Então, às vezes, muitas vezes, tem essa questão da Têmis, né? Que é uma deusa... que, não é uma deusa, na verdade. Ela era uma mortal. E ela pegou o Aquiles, né? Pelos calcanhares, né? E mergulhou na ambrosia só até ali, né? E deixou do calcanhar para o pé, ficou mortal. Por isso que ele foi atingido ali com a flecha. Né? Então, a mãe de câncer é bem assim a Têmis, essa... que não é a deusa do mar, né? É a Têmis, uma mortal, que é a mãe do Aquiles. Né? Então ela pega o filho, né? Então ela sempre vendo ele como mortal, né? Porque aquela parte que ela não mergulhou na ambrosia foi justamente a que a flecha pegou, né? Fraqueza então, dele. Angelina Jolie fez esse papel maravilhosamente. Do medo do filho perder, da pessoa que ela cuida, né, do amor dela, até uma amizade,
né? O canceriano, ele tá sempre cuidando muito. Né? Ele tá sempre Ele às vezes está sofrendo, mas ele não se liberta, né? Ele fica apegado à pessoa, à situação, a essas coisas do passado, ao sentimento, que muitas vezes está ferindo eles, né? E eles não largam. Sim, Eu acho que por muito, isso. claro, a parte negativa, né? Que chama o dedo podre, Claro. né? Se queixa do marido a vida inteira e não separa, né? E fala, porque ele não presta, que ele não vale nada, porque ele não patife, que ele não se vergonha, tá, mas larga ele. Né? Então, onde é que você vai largar? Olha, Mas ele não, desapega. aquela lenga-lenga, né? Aí tu fala mal também, diz, não, mas não sei o que, aí te argumenta o contrário, que aí a gente, o que a gente faz, Fábio? Leoninamente, senta as patas. Banca egípcia. Né? E dá uma patada. Não, senta as patas. Aí olha, encolhe assim, aquela coisa assim, ó, quando não querem, né? Tu sabe que assim, ó, as pedras que eu trouxe hoje para os cancerianos, elas estão muito relacionadas ao chakra cardíaco. Eu trouxe aqui uma esmeralda, né, uma calcedônia, uma turmalina rosa. Lógico que poderia acrescentar o próprio quartzo rosa, o quartzo verde. Por que essa ligação com o chakra cardíaco, né? Esses cristais? Porque como eles têm tudo isso, esse apego, essa coisa, como a Kátia está colocando aqui, que vem uma parte muito vingativa também, né? Porque como eles guardam muito, eles pensam em como jogar na cara. Então, trabalhar esse sentimento, né? Esses cristais, eles vêm para trabalhar esses sentimentos e para que o canceriano possa enxergar a verdade, né? A realidade da situação e das pessoas. Porque como tu falou no início da live, quando ele gosta, pode ser o demônio que ele vai defender, vai amar pro resto da vida. Se ele não gostar, pode ser a Madre Teresa de Calcutá e ele vai odiar e vai achar defeito. Então, trazer isso, uma visão mais clara, mais verdadeira do que realmente acontece, para não ficar com a visão do racional embaçada pelos sentimentos que ele cria, que ele se apega, que ele fica ali, muitas vezes, remoendo, tanto para o bem quanto para o mal. Esse lado do canceriano, que ela falou assim, tem mesmo esse aspecto vingativo, ou é só esse fato de poder jogar na cara depois e, tipo assim, lembrar que tu me magoou um dia? Depende, porque o canceriano não se vinga da família. A família é o mais sagrado dele, é a coisa mais sagrada que ele tem. É o calcanhar de Aquiles dele. Né? É a coisa... Preste ou não preste, não interessa. Ele não vai se vingar. Ele pode até jogar na cara cada vez que acontecer e lembrar que aquele dia... Né? Agora, se for, por exemplo, de fora, né? Se for uma pessoa fora do seio, que atingir a família dele, tu faça para ele, mas não faça para um filho dele, ou para um parente dele. Né? Então, aí ele vai para esse lado vingativo. Eu sei bem, porque além de ser filho e neto, porque minha avó era canceriana, como eu falei, minha mãe tem lua em câncer, né? Ambas muito cancerianas, muito corujas, também muitas filhas de santo, muitas pessoas amigas, muita gente de câncer na minha vida. Realmente, aí a coisa é brincar com fogo mesmo, porque eles detonam a pessoa, de uma forma ou de outra. Seja não só no feitiço, na praga, mas também na atitude mesmo. Né? Assim, tinha onde se meter de agressão. Né? Minha mãe entrava na casa, bom, até hoje, se for necessário, estou com 79, se ela tiver que arrombar uma porta e dar em todo mundo, um filho, ela faz. Não e se ela tem a possibilidade de um signo... É aquela mãe Dona Hermínia, sabe? Aquela... sim. Aquelas que toda mãe é um pouco, né? Eu também sou um pouco, aquela assim. coisa do desaforo, tudo aquilo ali Claro que... eu do lado, assim, que fala palavrão, tal, é 10% da minha, assim, o Z, né? Ela é uma coisinha assim perto da minha. Ela é aluna de primeira série da minha. Mas a mãe de câncer, realmente, tu sabe que tu tem mãe, entendeu? Tu tem mãe. E tem como ser um signo,
um karma, né? Porque o karma é um aprendizado, é algo que a gente precisa aprender, é consequência, né, das nossas escolhas, dos nossos atos. Tem como um signo ser o karma de alguém, de um outro, não sei se de um outro signo propriamente dito, mas de alguém. Porque assim, eu vejo que, né, aí eu estou usando bem minha experiência pessoal, que eu tenho muitos cancerianos na minha vida, né? Tem também, agora lembrei de mais uma parceria de trabalho que também é canceriana. E como leonina, com um ascendente escorpião, lua em Capricórnio, eu sou muito intensa em tudo, mas eu sou muito objetiva, né? Então, assim, eu tô amando hoje, se amanhã, por alguma razão, eu não puder mais amar, virei, vida que segue, né? E não tenho essa delicadeza. Então, assim, ó, eu às vezes penso assim, será que eu tenho tantos cancerianos na minha vida para me ensinar a ser um pouco mais sentimental? Poderia isso ser uma parte kármica? Porque o escorpião já é uma outra história, né? Teu ascendente, né? Que é mais frio, que é Capricórnio, né? Que é justamente até o oposto de câncer. Né? Mas tem... claro que eu também, eu acho que, como tu, né? Assim, ter tanto câncer. Mas a questão mais, vamos dizer assim, que a gente mais aprende é com essas diferenças, né? Que são, no caso, os quincúncios da gente. Né? No nosso caso, leão, né? É Capricórnio e Peixes. Câncer, né? O oposto de Capricórnio é Aquário, né? E o Sagitário, então, né? Que são traz que não tem bastante nenhuma aprendizado. compatibilidade. Então, quando não se tem nenhuma compatibilidade, né? É justamente com aquelas pessoas que a gente aprende, né? Porque é o completo diferente da gente. Né? Então, tem gente que acha que é oposição. Não, oposição é complemento. Um compõe o outro, que nem o yin e yang. Né? Dentro de um canceriano tem um capricorniano lá, uma pontinha, que nem a pontinha branca no preto, preto no branco no yin e yang. Né? Vai ter lá. Então por causa, de repente, da minha lua, né? Esses cancerianos. Mas o câncer, justamente, as pessoas de câncer, né, vieram, claro, aprender a questão da afetividade também. Né? Eles são muito afetivos. Então, tem toda essa questão de afetivo em todos os sentidos, né? De cuidar mesmo, de se preocupar, de realmente e suprir também. E às vezes, quase claro, sufocar. Né, tem que saber. E às vezes também a pessoa erra e vai tapando os furos dela. Isso também não é que uma hora não tem mais aquela pessoa, né? Então tem que ser um pouco duro às vezes. Né? A questão de educação assim, também tem muito a ver. Muito. Agora tá dando o nosso horário já. Então, quer dizer que nós hoje sairemos do Eu Sinto para semana que vem chegarmos no Eu Sou. Não é isso? Daí é o nosso, né? Daí nós vamos... Nosso! Então, assim, preparem-se, porque para falar dos leoninos... O ego do tamanho sabemos do bonde. Mas a questão muito importante nesses dois signos, né? Câncer, que eu estava falando, e Leão, é o pai do zodíaco é Leão, a mãe do zodíaco é Câncer. Então, Sol e Lua, né? Leão, Câncer, pai e mãe, são signos à parte, são os luminares. Né? Então, são muito importantes no mapa. Eles têm muita influência. E tem que andar ali juntinho, né? Quando muito não anda, legal. como no nosso caso, né? Porque a gente tem aqui em curso só a Lua, né? Eu tenho Lua em curso e tem Capricórnio, então aí vem a neurose terrível, né? Aqui não fecha. Por aí. Nunca fecha. Mas nós vamos assim. Vai indo. Uma prévia para o pessoal. A gente sai do signo hoje, né? Do eu sinto, do apego, do guardar. Porque duas oposições ao mesmo tempo, né? Que nem tu falou, os quincúncios, guardar, né? É uma coisa que é importante, guardar, né? Câncer tem muita tendência a ser acumulador. Muita, né? Guarda tudo, assim. Eu vejo que as pessoas de câncer que eu conheço, tudo, a maioria, né? Se tu der ali uma caixinha de fósforo,
ela queima o palito e guarda o queimado, porque ela vai lembrar de ti, né, eternamente. Isso me deixa louco, porque quando tu tira e tá queimado e tu risca e tá queimado, né? Dá vontade de atirar. E aí nós vamos para os leoninos, né? Depois, na semana que vem, gente. Estejam aqui para nos ver, leoninos, para o signo do eu sou. E eu creio, vejo o leonino como um completo desapego, né? Eu costumo dizer, eu não guardo nem dinheiro, quem dirá rancor. Eu mandei a puta que pariu na hora e já passou, tô amando de novo, né? E aí é o Ou que nos manda, aguarda. né? Não manda e nunca mais fala com a pessoa, né? Também, ou mata. Também, Né? as Ou manda a puta que pariu ou referências. mata, né? A gente mata, né? Não existe. Por aí. Né? Quem? Oi? Isso deixa os cancerianos loucos, não deixa? Os meus cancerianos ficam enlouquecidos comigo. Mas faz por merecer, né? Tem que levar. Então, gente, nessa tem noite... um ego monstruoso. Fazer o quê? Né? Então, nessa noite de domingo, de Dia dos Pais, eu acredito que a maioria das pessoas vai ver amanhã, né? A nossa live. Hoje ainda o pessoal está curtindo, jantando com os pais, daí vivendo esse momento ainda bem família, um dia bem canceriano, né? Então a gente deixa o nosso abraço para os pais, para as mães que tiveram necessidade de ser pais também, assim como muitos pais, muitas vezes precisam fazer os dois papéis. Um abraço bem amoroso, bem canceriano para todos os pais, para todos os filhos, para todos os cancerianos. E nos vemos domingo que vem com nós, literalmente, leoninos. Boa noite, Salacom. Beijão. Boa noite a todos. Uma boa semana de facilidade, alegria, glória e muito axé. Irei axé. Axé, Rotep. Beijo.